Fala, investidores! Ao longo aí dos últimos 3 anos e meio, eu investi do meu bolso R$19.800 na Bolsa de Valores. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você se eu ganhei dinheiro, se valeu a pena, ou se era melhor ter investido em outra coisa, ou sei lá, ter jogado no tigrinho. Então, se você gostou desse tema, bora para esse vídeo. E aí, muito prazer, me chamo João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pessoal, estou aí há 3 anos e meio investindo na Bolsa de Valores brasileira. E do meu bolso exatamente saiu na casa de R$19.800. E antes de começar esse vídeo eu quero mostrar como eu sei quanto saiu exatamente do meu bolso. Eu tenho essa planilha aqui, que desde que eu comecei a investir, desde os primeiros dias, eu sempre atualizei ela, né? É uma planilha bem simples, eu criei no Drive, você também pode criar aí, não tem segredo nenhum. Eu boto o ativo que eu comprei e quantas cotas, né? Vocês podem ver que é o meu primeiro aporte de todos. 5 cotas de MXRF11, cada um custando R$ 9,54, dia 17/5/2022. Daí eu coloquei um PVP e até a taxa eu coloco, né? Quanto eu pago de imposto. Se você prestar atenção, quando for comprar, tem ali a taxa da bolsa, né? Eu também lanço isso. Eu gosto de ter o controle total. É muito importante também ter esse tipo de planilha, porque, por exemplo, agora eu estou usando o Status Invest. Estou migrando para o Investidor 10. E caso no futuro aí eu migre para outro gerenciador de carteira, porque, enfim, esses ficaram desinteressantes ou pararam de ter algumas funcionalidades importantes, eu tenho tudo aqui para lançar novamente os meus investimentos. Eu não preciso ficar indo lá na corretora e pegar nota por nota para lançar os preços, as datas, quantia, enfim. Eu tenho tudo aqui. Aí, como tu sabe, João, quanto tu investiu no teu bolso? Porque, novamente, eu lanço aqui também. Vocês podem ver aqui, ó, valor investido, ó, no Brasil, R$19.100. Isso aqui é exatamente quanto saiu do meu bolso para investir aqui no Brasil, nos ativos aí, fundos imobiliários, ações, enfim, os ativos que eu tenho na minha carteira aqui na Bolsa Brasileira. Todo mês, quando eu vou lá, faço o aporte, que tem sido aí na casa de R$700, eu invisto 600 aqui no Brasil, daí eu somo 600 a esse valor, e também estou investindo R$100 lá fora, que eu converto em dólar, e também somo ao valor aqui embaixo. Aqui embaixo, na bandeira dos Estados Unidos, vocês podem ver, ó, valor investido R$800. Só que tem outra informação, ó, dividendo BR para valor investido nos Estados Unidos, 100, né? Então isso foi alguma vez que eu recebi R$100 de dividendos e mandei lá para fora para investir. Então, na verdade, de valor investido eu tenho 700 nos Estados Unidos e 19.100 aqui no Brasil, somando os 19.800 que eu comentei para vocês agora há pouco. E pessoal, esse controle aqui eu simplesmente não deixo de ter, beleza? Então, vamos lá na minha carteira e eu quero mostrar para vocês agora como estão os meus dados após essa breve explicação de como eu faço um controle meu, um controle pessoal aqui em uma planilha. No Status Invest, que em breve eu vou parar de usar ele, estou migrando para o Investidor 10, por isso que vocês estão vendo que está verdinho aqui, ó, alguns ativos, que foi que eu já lancei no Investidor 10, daí eu vou grifando de verde para não me perder. Eu tô aqui, ó, 31 cotas de CPTS11, dia 21/2/2023, então ainda falta eu lançar todo o ano de 2024 e o ano de 2025. Aí eu tenho a minha carteira totalmente atualizada lá no Investidor 10. E eu tô migrando para lá especialmente por um motivo que eu vou falar para vocês, que tem a funcionalidade de compartilhar a carteira, né? Posso botar um link ali, vocês têm acesso à minha carteira, vocês conseguem ver meus ativos. E eu quero fazer isso para começar a analisar a carteira aí do pessoal que investe no meu canal. Quero trocar aquela ideia legal com vocês. Vocês me mandam o link da carteira de vocês, caso alguém tenha cadastrado aí no Investidor 10. E a gente faz aquela análise bacana. Troca uma ideia muito boa aí que agrega conhecimento para todos nós. Sempre naquele intuito de criar uma comunidade top aí de investidores, né? Porque na vida real é muito difícil a gente conhecer investidores, e aqui no canal eu sinto que eu consigo alcançar bastante pessoas. Então, pessoal, vocês podem ver meu patrimônio total, né? 21.461 dos 19.800 que saiu do meu bolso ao longo desses 3 anos e meio, né? Uma rentabilidade total de quase 41%, e no período aí do último ano, uma rentabilidade mais reduzida, porque o ano não está fácil, uma rentabilidade aí no último ano de 0,78. Vamos aqui na parte de rentabilidade que eu quero mostrar para vocês de maneira bem específica algumas coisas. Pessoal, aqui ó, novamente, primeiro dia de investimentos, 17/5/2022, até hoje, minha carteira aí
40,97 contra 29,11 do Ibovespa contra 48,10 do CDI. Bater o CDI tem sido uma tarefa extremamente difícil, visto que ele está com uma rentabilidade de 15% ao ano, então dá mais de 1% ao mês e o CDI não se desvaloriza, né? É um gráfico contínuo que só vai subindo, se valorizando mês após mês. Ele não é igual um ativo de renda variável, igual um fundo imobiliário, igual uma ação, que tem aquele gráfico ali que sobe e desce, né? O CDI, a renda fixa, é um gráfico contínuo que só se desenvolve ali na sua rentabilidade. E a gente vai fazer o que agora? Eu vou olhar classe por classe de ativos que eu invisto e a gente vai ver o que puxou a minha rentabilidade mais para cima e o que está puxando a minha rentabilidade mais para baixo. E como vocês viram na composição no começo do vídeo, eu ainda tenho a maioria da minha carteira em fundos imobiliários, porque eu fiquei muito tempo comprando só fundos imobiliários, mais ou menos 1 ano e meio, metade do período que eu invisto, um pouquinho menos, eu fiquei só comprando fundo imobiliário. Foi a primeira classe de ativos que eu conheci, não me arrependo de ter investido lá. Fiquei muito tempo só comprando aqueles ativos, porque eu gostava daquela sensação do dividendo pingando na minha conta. Só que com o passar do tempo, conforme eu fui ganhando experiência como investidor, eu vi a importância de ter ações, de ter investimentos lá fora, de ter um pouquinho de Bitcoin, apesar que eu tenho muito pouco. Eu fui vendo essa importância, porque o dividendo em si parou de ser tão relevante para mim comparando a rentabilidade total. Quando eu comecei ali nos primeiros meses, para mim, o auge era ganhar o dividendo, eu não estava nem aí para patrimônio, eu não estava nem aí para nada. Meu negócio era só ver o dividendo entrando mês após mês. Minha sensação é que aquilo ia me deixar rico. E com o passar do tempo eu fui vendo que não era bem assim, que o que realmente importa é a rentabilidade total, dividendo mais cotação. E falando sobre isso, não adianta ações, se você quer montar um patrimônio grande ao longo dos anos aí, ações é infinitamente superior a fundos imobiliários. Fundos imobiliários é mais para aquela fase que você quer usufruir, pagar seus boletos, pagar um aluguel, pagar a prestação de alguma coisa. Aí sim, fundos imobiliários têm um excelente papel na sua vida, na sua carteira, né? Mas se você está igual eu, numa fase de acumular patrimônio, eu tenho 26 anos, daqui a pouco faço 27, eu vou demorar muito ainda a começar a usufruir dessa carteira, então eu quero acumular muito dinheiro e para isso ações é melhor. Então, pessoal, como eu estava falando, vamos lá agora olhar individualmente, classe de ativo por classe de ativo, vamos ver o que está melhor na minha carteira e o que está pior. Tem o desempenho total aqui, né, da minha carteira, 40,97, agora vamos puxar classes individuais. Vamos começar com fundos imobiliários, que é o que eu mais tenho, né? E vamos ver o desempenho. Está aí andando junto com a minha carteira, praticamente. Fundo imobiliário aí com uma rentabilidade de 40,80% contra 40,97% na minha carteira. Então, quase aí no 0 a 0 com a minha carteira, uma rentabilidade muito boa, porque os fundos imobiliários aí estão apanhando muito. Se a gente for ver a relação do preço de hoje em dia, de negociação dos ativos que eu tenho de fundos imobiliários com relação ao meu preço médio, a maioria deles está caindo, né? A maioria deles está com o preço atual mais barato que o meu preço médio. Ah, João, e como é que está com essa rentabilidade boa em fundos imobiliários se seus ativos estão se desvalorizando por causa dos dividendos? Muita gente fala que não é importante, mas é importante sim, ajuda muito a segurar a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então aí, empatado com a minha carteira, os fundos imobiliários com 40,80 de rentabilidade. Agora a gente vai tirar fundos imobiliários e vamos para os irmãos dos fundos imobiliários, né? Os FIAGROS, que daí a rentabilidade já é um negócio bem mais terrível, né? Minha carteira aí com uma rentabilidade de 40,97 e meus FIAGROS com uma rentabilidade de 1,37. Então uma rentabilidade muito ruim, os FIAGROS estão apanhando bastante mesmo. A situação do agro como um todo no Brasil está muito complicada. Vocês podem ver aí, por exemplo, no Banco do Brasil, no BB Seguridade, que estão apanhando muito por causa do agro. Além disso, tem outros fatores, né? Tem o fator político, o fator aí da briga com os Estados Unidos, mas enfim, o agro também está indo muito mal esse ano de 2025 aqui. Então, FIAGROS, sim, estão puxando minha carteira muito para baixo. Ainda bem que eu tenho pouco. Vamos agora dar uma olhadinha em ações, que é uma classe de ativos aí que eu estou focando muito. Comecei a investir aí 27/3/2023, então vocês podem ver que eu fiquei um bom tempo só comprando fundos imobiliários. E quase um ano depois de comprar só fundos imobiliários, eu comecei a comprar ações. E olha o gráfico de ações lá em cima, ganhando muito da minha carteira. Ações, uma rentabilidade aí de 62,98% contra 40,97% da minha carteira. Então, se eu tivesse investido só em ações, se a minha carteira fosse só de ações desde o começo, eu estaria com mais dinheiro. Provavelmente aí beirando 25 mil reais, né? Isso afirma a tese que eu acabei de comentar com vocês, que ações no longo prazo não adianta, ganha dos fundos imobiliários. Elas pagam ali um dividendo menos constante, pagam a cada 3 meses, a cada 4 meses, mas sim, elas ganham dos fundos imobiliários.
é que aquela sensação do dividendo ali do fundo imobiliário pingando todo mês na tua conta é como eu disse, parece que vai te enriquecer, mas não é bem assim que funciona. Inclusive, se tu quer receber dividendo todo mês de ações, olha o vídeo anterior que eu fiz aí, na verdade o penúltimo vídeo, que eu montei uma carteira muito top, uma carteira do setor Best em ações, que paga dividendo todos os meses, né? Eu olhei ali certinho os dividendos de cada ação e fui montando um calendário só de ação top para você receber dividendo todo mês. Então dá uma passadinha no vídeo lá, que também ficou muito bom. Então, agora vamos remover ações e vamos olhar o que eu comecei a investir esse ano, que são ETFs no exterior, que também está apanhando bastante. Vocês podem ver, ó, comecei a investir começo de 2025 e a rentabilidade deles está menos 8,45%. Isso é por causa de toda a treta lá nos Estados Unidos, tá? Eu invisto diretamente em dólar pelo Banco Inter, mando meu dinheiro para lá, faço ali a conversão em dólar, desaparece, vira nada, R$100 vira aí na casa de 17 dólares, né? Pra gente ver como nosso dinheiro não vale nada. E eu compro ativos diretamente lá fora que paga dividendos em dólar. Mas eu estou com uma rentabilidade negativa de menos 8,45%. Só que isso aqui não me preocupa nem um pouco, pessoal. A gente está falando de economia americana, da economia que, por enquanto, detém aí o monopólio da grande parte das empresas no mundo, né? A maioria das tecnologias, das empresas aí de alto padrão, de alto calibre, que dominam os seus respectivos mercados, está lá nos Estados Unidos. Então, essa rentabilidade negativa, na verdade, eu considero uma oportunidade, porque se eu olhar os ativos hoje em dia estão mais baratos do que quando eu comprei lá fora, né? Então, minha opinião, opinião do João, sem ser recomendação para ninguém, é uma oportunidade, né? É muito complicado apostar contra o mercado americano. E, pessoal, agora, né? Falei sobre a rentabilidade, falei sobre como eu controlo os meus investimentos, quanto saiu do meu bolso, quanto dinheiro eu já ganhei. Agora, por último, vamos dar uma olhadinha lá em quanto eu vou ter no futuro, vamos fazer algumas projeções, porque isso, no final das contas, também é muito legal, a gente saber quanto vai ter lá na frente. Vamos para essa calculadora de juros compostos, que eu gosto de fazer algumas projeções do futuro, né? De viajar um pouquinho, de ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Enfim, aquele negócio saudável ali que a gente também tem que almejar coisas grandes lá na frente. Vamos lá, patrimônio de 21.460, o que eu tenho hoje em dia. Aportes mensais, R$700 é o que eu consigo fazer, me esgoelando já, né? Porque o meu salário é medíocre, meu salário aí não chega nem a R$3.000 para vocês terem ideia. Só que o meu custo de vida é baixo, minha esposa também trabalha, então a gente consegue dividir as contas bem certinho e acaba me sobrando R$700 por mês para investir, mas com muito esforço, né? Caso eu queira aí, enfim, comprar alguma coisinha a mais, entrar em alguma parcela, eu já tenho que diminuir muito o meu aporte. Taxa de juros, pessoal, aqui eu vou colocar 10%, que é mais ou menos a rentabilidade que eu estou conseguindo tirar na minha carteira de investimentos, como eu mostrei para vocês aí, né? 40% em 3 anos e meio dá mais ou menos isso. Um período, vamos colocar primeiro, um período de 4 anos, porque daqui 4 anos eu terei 30 anos, então caso eu mantenha essa projeção, 700 por mês a 10%, vamos ver quanto eu vou ter lá. Terei R$72.000, pessoal, 72 mil na minha carteira. 72 mil vai me gerar mais ou menos um dividendo aí de R$500 por mês. Minha carteira aí tem um yield de mais ou menos 0,7, 0,8% de yield ao mês, porque eu prezo por ativos perenes, né? Um dividendo para mim elevado, geralmente tem muito risco associado, então eu evito. Então receberemos mais ou menos daqui 4 anos, estarei chegando aos meus 30, estaremos recebendo aí na casa de R$500 por mês. Nosso bolso aí terá saído 55 mil e 17 mil em juros, né? Que é os famosos juros compostos. Agora vamos ver um período mais longo. Vamos ver quando eu estiver quase me aposentando daqui a uns 35 anos. Que daí a brincadeira vai começar a ficar mais legal. Quase 3 milhões investidos, hein? Aqui o dividendo já é robusto, aqui o negócio já é sério. Do meu bolso terá saído, olha isso que absurdo, do meu bolso vai ter saído R$300.000, 315 mil. E olha quantos em juros, 2.666. Pessoal, os juros é absurdo, né? Quando os juros começa, quando o gráfico dos juros começa a subir, os juros começa a trabalhar para ti, juros em cima de juros, é um negócio extraordinário, realmente não tem limite. Como seria bom se a gente durasse, sei lá, uns 150 anos, né? Imagina o patrimônio que a gente conseguiria acumular. Mas não adianta, não tem segredo, tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou aumentar muito o aporte agora, ou durar muito tempo. E como não tem como durar muito tempo, a gente tem que aportar um pouquinho mais hoje em dia para conseguir alcançar essa projeção mais cedo, né? Mas daqui 35 anos, quando eu estiver me aposentando mais ou menos, a gente vai ter um patrimônio bem legal acumulado.
E claro, eu fiz essa projeção sempre baseada em cima de R$ 700. Muito provavelmente eu vou estar aportando mais que R$ 700, porque eu planejo também ter uma ascensão na minha carreira profissional. Atualmente eu trabalho de motorista numa empresa, eu nem trabalho na minha profissão, que eu estou me graduando. Então eu espero que eu consiga receber mais quando eu estiver formado, falta pouco tempo, espero receber mais para poder aportar mais também e chegar nesse objetivo mais cedo. Então esse vídeo foi isso, pessoal. Foi um vídeo bem legal sobre a minha carteira aí, mostrei como eu faço os controles, mostrei meu patrimônio, quanto eu ganhei, quanto eu não ganhei. Do meu bolso saiu R$ 19.800, estamos com 21.461. Isso aí no período de 3 anos e alguma coisinha, 3 anos e 4, 3 anos e 5. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ajude o canal, dá seu like para fortalecer, para dizer pro YouTube que esse vídeo foi bom, que não foi uma porcaria. Compartilha aí com seu colega que também quer começar a investir, para ele ver a realidade dos investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!